Olá pessoal, meu nome é Écio Monteiro, tá? Nós estamos no nosso primeiro vídeo do canal, vídeo 01, Educação Financeira, uma breve introdução e o método 50-30-20. Nosso foco: desenvolver o planejamento financeiro, a prevenção contra o endividamento individual ou familiar e a criação de um poupador, tá? O hábito de poupança. Então, o que é educação financeira? Educação financeira, em poucas palavras, vai ser o quê? Vai ser o conhecimento que visa o melhor trato, a melhor relação entre o indivíduo e o dinheiro. Tá? Então, visa melhorar a compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros. Sem falar que tem o objetivo de desenvolver uma consciência das oportunidades e riscos neles envolvidos. Então, é um tipo de conhecimento que tem como alvo melhorar essa relação indivíduo-dinheiro, sempre visando o bem-estar individual e do grupo que nele está inserido, tá? O grande foco é a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o equilíbrio financeiro e com o futuro. Então, o que vai acontecer? Atualmente nós vivemos numa sociedade capitalista, certo? Que visa o consumo. E muitas das vezes nós somos vistos como em relação ao que nós consumimos. Então existe um conflito diário entre o trato com o dinheiro, tá? E o que nós podemos consumir com esse dinheiro. E aí nisso nós temos uma situação em que há conflito na escolha, consumir ou poupar. Se eu consumo, eu gasto. Se eu gasto, eu não tenho dinheiro. Eu estou trocando meu dinheiro por um objeto, que muitas das vezes não tem tanta urgência na minha vida. Eu compro mais por impulso, certo? Ou para ter uma aceitação social, tá? Então a educação financeira ela tem como objetivo, tá? Gerar um amadurecimento do indivíduo em relação a esse consumo e também desenvolver a atitude de poupança, tá? Investimento e o empreendedorismo. Então, dentro desse assunto que nós estamos falando, surge um conceito muito importante que é o trade-off. O que é o trade-off? Eu tenho o dinheiro, o meio social, tá? Vem me oferecendo várias opções para que eu gaste esse dinheiro, então eu vou ter que escolher. Ou eu mansigo no meu dinheiro, tá? Ou eu gasto. Eu vou ter que escolher uma situação em detrimento à outra. Então, o trade-off é uma expressão usada em finanças, negócios e economia que define uma situação em que há conflito na escolha. É a decisão que consiste na seleção de uma opção em detrimento de outra, ou seja, decisão por uma coisa implica necessariamente a não escolha de outra. Então, o dinheiro é finito, tem fim, e aí com esse dinheiro eu tenho os caminhos. Eu gasto, eu poupo, eu invisto, tá? Eu inicio uma ação empreendedora e aí o caminho vai ser escolhido em relação à boa educação financeira e o seu objetivo a médio, tá? A curto, médio e longo prazo. E aí com isso nós temos o custo de oportunidade, o valor que atribuímos a essa escolha. Então você vai colocar na balança e aí você vai ver o que tem mais valor, o que tem mais peso. E aí com isso você vai ter uma resposta para esse trade-off. Então o custo de oportunidade representa o custo associado a uma determinada escolha medido em termos da melhor oportunidade perdida. Por outras palavras, o custo de oportunidade representa o valor que atribuímos à melhor alternativa de que prescindimos quando efetuamos a nossa escolha. Exemplo, a pessoa tem 500 mil reais. Aí nesses 500 mil reais, o que ela vai fazer? Ela vai comprar uma casa para não ter que pagar aluguel?
ela vai pagar ao aluguel e vai investir na sua empresa, para que com o capital gerado, o lucro gerado por essa empresa, ela pague o aluguel da sua casa, certo? Então, a partir daí, eu tenho dinheiro, eu tenho as opções, o trade-off, tem que fazer uma escolha. E aí, como que eu vou fazer essa escolha? Analisando o custo de cada oportunidade, tá? Aqui tem um vídeo que vai ficar disponível no PDF que fala sobre custo de oportunidade da revista Exame. Basta de vocês clicarem no link. Só um minutinho. E aí nós chegamos, tá, no tópico do método 50-30-20. Então vamos supor que nós temos a nossa remuneração, tá, o nosso capital, e ele é 100%, tá, todo o capital. Então eu vou dividir em três partes. Uma primeira parte 50%, uma outra parte 20% e outra parte 30%. Esses números eles não são fixos, tá? Essa divisão ela é a mais comum, 50-30-20. Só que cada pessoa vai fazer a sua melhor análise do seu dia a dia, dos seus compromissos, e aí fará essa divisão. Então, o método 50-30-20 funciona de forma simples. A ideia é dividir a sua renda líquida, tá? Tirando impostos, contribuições líquida, mensal em três partes. A primeira parte 50%, a segunda parte 30% e a terceira 20%, considerando as despesas fixas, despesas variáveis e o dinheiro que você irá poupar. Aqui na figura vocês podem até ver, ó, 50% vão ser aquelas despesas essenciais. Todo mês tem essa despesa. Então, tem gasto constante com alimentação, gasto constante com moradia, gasto de saúde com transporte, com saúde, com educação e assim sucessivamente. É aquela conta fixa, tá? 30% são de desejos, porque ninguém é de ferro. As pessoas precisam de lazer, certo? Às vezes precisam de um objeto que ela tenha necessidade, que ela sonhou, certo? São aqueles hobbies, tá? Aquela satisfação pessoal. E o que sobrar, 20%, vai ser com o objetivo de poupança, tá? Poupança para, de repente, iniciar o empreendedorismo, tá? Uma reserva de emergência, ou então até um capital que tenha uma finalidade previdenciária, ou então aumento de patrimônio, e aí cada um vai traçar a sua rota. Então, a primeira parte, 50%, são com gastos fixos, essenciais para a sua existência. Então, 50% da sua renda líquida mensal deve ser destinado aos gastos fixos. Os gastos fixos são aqueles essenciais. Energia elétrica, ninguém vive sem energia elétrica, na escuridão, no breu. Água, tá? Moradia, alimentação, transporte, saúde, farmácia, educação e assim sucessivamente, aquilo que é essencial, tá? Então, para entender o que realmente é um gasto essencial, você vai refletir lá o custo de oportunidade, reflita sobre o que pode ser dispensável e o que realmente é fundamental para você, tá? Então, moradia, alimentação, transporte, saúde, etc. Tá? Então, seus gastos fixos estão enquadrados nos 50%? Pode cortar mais? Então, depois dessa análise, você vai tentar ver o que você pode tirar, o que você pode dispensar, ou então até mesmo readequar. Você tem aquele plano lá de telefonia, certo? Celular, que você não usa aquele pacote de internet ao longo do mês, então você gasta menos, sempre sobra. Você pode de repente estar reduzindo para um plano de internet, de telefonia celular mais barato,
que fique dentro do que você use, certo? Aquela quantidade enorme de serviços de streams que às vezes você não usa todas aquelas plataformas. Então você vai ver o que é essencial ou não. E se tiver alguma coisa supérflua dentro desse essencial, nós cortamos. Então nessa fase, liste todos os seus gastos fixos e se ao fim perceber que a somatória, não, o somatório dele já ultrapassa 50% da sua renda, aproveite para enxergar possibilidades de corte. Pense onde eu posso economizar, onde eu consigo enxugar para diminuir esta conta. É no supermercado? De repente, compra muita coisa supérflua, ou então marcas que possuem um valor muito elevado por causa do seu nome, tá? Às vezes tem mercados que possuem promoções e aí você deixa para comprar no único dia, no final de semana você vai pagar mais caro, tá? É tomando banho mais rápidos para economizar água e luz, tá? Ou então às vezes na casa tem algum vazamento que está tendo desperdício, lavando roupa menos vezes na semana, juntando uma quantidade maior para que a máquina de lavar funcione na sua plenitude. Então são várias medidas que nós podemos, tá, adotar para diminuir esses gastos fixos, já que eles são essenciais. Um bom aconselhamento seria o uso de planilhas de controle de gastos. Existem aplicativos também nas lojas dos sistemas operacionais Android e iOS, tá? Também existem a possibilidade de você fazer no próprio Excel e tem sites que fornecem isso, onde você vai ter um controle maior sobre esses gastos. A próxima fase será o quê? A fase do 30%. 30% para os gastos variáveis e não essenciais. Tá? Então, são variáveis. Eu tenho um mês, no outro mês eu não tenho, tá? E não está ligado à minha existência. Então, 30% da sua renda líquida mensal deve ser destinado aos gastos variáveis. Tudo que não entrou na primeira lista de essencial, logo não é considerado essencial, certo? Tá? Para a nossa existência. Entra nesta parte e pode ser classificado como gasto variável ou dispensável. É o café da manhã na padaria, aos domingos, os serviços de streaming que você assina. Às vezes a pessoa tem lá Netflix, Sky, Disney e filmes na mesma plataforma repetidos, certo? Então não assiste muito aquela pessoa que paga a anuidade da academia, mas vai na academia uma vez na vida ou na morte, certo? Lógico, exercícios físicos são essenciais, mas qual é a relação do dinheiro gasto com a prática desses exercícios? Tá? TV a cabo, os serviços que você faz fora de casa, como unha, cabelo, massagem, as compras online, muitas das vezes desnecessárias, que você faz para aproveitar uma suposta promoção. Ah, economizei comprando isso mais barato. Tá, mas você precisa disso? Você economizaria muito mais não comprando isso, tá? Já que não vai ter uma utilidade. A terceira fase seria a fase dos 20%. Tá? Então seria para aquela válvula, tá? 20%, tá? Para lazer, reserva financeira e projetos futuros, tá? E etc. Então 20% da sua renda líquida mensal você vai o que vai juntar para projetos futuros. Aquela viagem para Disney que você tanto sonha, mas o dólar está caro, eu não tenho dinheiro, então você vai fazer um projeto de médio e longo prazo, tá? Uma reserva de emergência, caso aconteça alguma coisa que você precise gastar o dinheiro, você foi convidado para ser um padrinho de casamento. E aí aquele seu amigo, amigão, pede uma geladeira. Você não estava esperando essa. Então você tem essa reserva de emergência para
você usar nessa situação. Uma batida de um carro, mesmo que você tenha seguro, você vai ter que pagar franquia. E aí muitas das vezes você não está preparado. Aí você vai pegar o quê? Um empréstimo no banco para pagar juros? Não, é melhor guardar o dinheiro, deixar esse dinheiro lá rendendo e aí quando for necessário você usa, tá? Projetos futuros. Então 20% da sua renda líquida mensal deve ser destinada à reserva, tá? Reserva financeira e realização de projetos futuros. Essa é a porcentagem ideal que você reserve da sua renda líquida mensal para viver com tranquilidade e conseguir realizar projetos. Projeto previdenciário, certo? Uma universidade para os filhos, tá? Aí cada pessoa vai ter o seu projeto. Poupar significa que você tem dinheiro guardado. Poupar, poupança, guardar dinheiro. Tem dinheiro guardado para te apoiar em momentos de urgência, sem precisar recorrer a empréstimo. Então você vai guardar, você vai ser, tá? Você vai ser a formiguinha da história da formiga e da cigarra. Então, enquanto a cigarra estava vida louca, gastando, curtindo a vida, certo? No verão, a formiguinha estava ali trabalhando e poupando. Chegou o inverno, a formiguinha tinha poupança, tinha reserva, e a cigarra não. E aí a cigarra ficou no aperto. Tá? Então, você tem que recorrer a empréstimos ou linhas de crédito caras, como cheques especiais, rotativo de cartão de crédito e etc. Então, reserva de emergência e de oportunidade também. Você pode guardar por uma oportunidade. Às vezes você está com o dinheiro guardado e pinta o quê? Você está passando no local e a pessoa tem uma casa vendendo, a pessoa está viajando, precisa liquidar aquele bem de maneira rápida. E aí tem uma oportunidade onde se você tem aquele capital ali poupado ou investido, você vai lá e aproveita essa oportunidade, certo? Então, pense sempre que ter uma reserva é melhor do que ter dívidas. E essa reserva é o início de uma vida estável e abundante. Porque você não vai ficar ali estressado de que, pô, meu dinheiro desse mês vai dar, não vai dar, pô, vou ter que usar cheque especial, vou ter que pagar juros. Não, você tem lá uma gordurinha guardada e se tiver algum problema, você vai lá, pega, utiliza e aí você também, como você tem uma educação financeira, depois você vai lá e coloca aquele dinheiro no lugar, certo? Para sempre ter uma proteção. Tá? Então, o início de uma vida estável e abundante. Pontapé inicial para que você consiga investir um dia no mercado financeiro e começar a ver seu dinheiro trabalhando para você, por meio de dividendos, certo? Liquidações e assim sucessivamente. Tá? Proventos, juros compostos. Ou essa reserva pode ser aquela salvação em tempos difíceis, certo? Pô, quantas pessoas com a pandemia não passaram por dificuldade? Quem iria imaginar que um vírus como a Covid iria surgir? Ninguém, certo? Só que as pessoas que tinham essa reserva financeira tiveram uma proteção maior, um tempo maior de respiro. E aí, no caso, assim, como boa parte dos brasileiros, nós estamos endividados. E se a pessoa estiver endividada, o que ela vai fazer? Então, se a pessoa estiver endividada, no começo, tá? No começo da prática do método 50, 30, 20, se a pessoa estiver endividada, ela vai pegar um montante de 20% e começará a quitar suas dívidas. Então, 50% para aqueles gastos constantes, essenciais. 30% para aqueles variáveis. E o 20% que seria para investir, para poupar, eu vou pagar as dívidas. Poxa, mas poupar não é importante? Sim. Só que muitas das vezes a correção monetária e os juros da dívida, tá? Essa parte da dívida, ela é mais pesada do que do investimento, tá? Então, geralmente é mais vantajoso você quitar para depois investir.
Então, no caso de uma pessoa endividada, 20% para o pagamento das dívidas. E as pessoas que não estão endividadas, com esses 20%, elas vão possuir agora o quê? Várias opções que elas vão ter que escolher em detrimento de outra. Lá, lembrando lá do trade-off. E aí ela vai começar a ter que ver, dentro dessas opções, qual é aquela que tem a melhor relação custo-oportunidade. Então, uma dica, uma oportunidade é a renda fixa, como o próprio nome fala, ela é uma rentabilidade fixa, com liquidez diária, porque se você precisar daquele dinheiro, você pode sacar, certo? Após um dia. Já é um bom início. Então, depois que tiver com tudo em ordem, tá? A prioridade é utilizar esse percentual de 20% para montar sua reserva de emergência. Como emergência, eu preciso ter liquidez, eu preciso ter facilidade para sacar isso. Então, por isso, algo que seja de liquidez diária, tá? Nada de semestral, anual, que pode ser alocado em investimentos de renda fixa com alta liquidez e baixo risco, como CDBs, por exemplo, o famoso certificado de débito bancário. Então, dentro da renda fixa, nós temos CDBs, nós temos o Tesouro Direto, nós temos a LCI, LCA, tá? Diversos produtos que vão ser apresentados em uma outra aula. Tá? Então, a educação financeira, além do conhecimento que o indivíduo vai desenvolver nessa relação com o dinheiro, focando uma relação que lhe dê um bem-estar, tá? A educação financeira, ela tem o objetivo de desenvolver a disciplina, tá? Disciplina em relação à sua relação com o dinheiro e às suas atitudes. Então, projetos e disciplina, igual a receita do nosso sucesso. Então, o terceiro passo é fazer planos com este dinheiro que você continua poupando todos os meses para realizar projetos. Por exemplo, compra do carro, compra da casa, viagem dos sonhos, festa de casamento. Para cada projeto, faça uma reserva separada. Você vai ver que assim, aos poucos, todos os seus planos sairão do papel. Então, você vai criar um alvo e aí, de maneira disciplinada, você vai pegar dentro desses 20%, você vai destinar. Essa daqui vai para a troca do meu carro. Isso aqui vai para a minha festa de casamento. Isso aqui vai para a minha reserva de emergência. Isso aqui vai para... eu quero ampliar, eu quero aumentar meu patrimônio, vou investir em ações, certo? Então, disciplina, certo? Da mesma maneira que você tem que ter disciplina em pagar as suas contas essenciais, você tem que ter disciplina com os seus projetos. Então, assim, poxa, essa disciplina, vou ficar limitando o meu gasto, isso vale a pena? Ao meu ponto de vista, sem dúvida, vale muito a pena utilizar o método 50-30-20 de organização de orçamento. É uma forma excelente, tá, de realmente mudar sua relação com o dinheiro e a forma como você o consome. Tá? Então não tenha medo, comece a fazer com calma, certo? Mas com disciplina, tentando sempre respeitar esses limites, tá? 50%, vou tentar focar ali dentro dos meus gastos variáveis. Poxa, eu não consegui. Então tá, beleza. Então eu vou pegar 60, 30, 10. Poxa, eu não consegui. Tá difícil. Então tá, então eu vou pegar 70% aqueles gastos constantes, tá? 20 variáveis e 10. Uma parte para reserva de emergência, projetos eu tenho que ter, certo? É a sementinha, certo? Para o futuro, eu tenho que ter. No início, como eu não tenho essa disciplina, não é uma coisa que vai ser automática, mas com o tempo isso vai fluindo. O importante é começar. Então, o objetivo é impactar as nossas finanças.
Com calma e organização, você consegue aplicar o método 50-30-20. Sair das dívidas, organizar suas finanças, mudar completamente seu perfil de consumidor. Aliás, isso é muito importante para o mercado. Então, assim, depois de você começar a desenvolver uma boa relação com o seu dinheiro, certo? Ter noção do custo de cada oportunidade, certo? Ter uma boa flexibilidade no trade-off das escolhas das oportunidades, certo? Depois disso, quando você começar a investir, você vai começar a ver qual o seu nível, qual o seu perfil de consumidor e de investidor. Então você começa a se conhecer mais. Então, um novo olhar do mercado para você. Quando você tem essa saúde financeira, até o próprio mercado ele vai te ver com outros olhos. Então, quando você deixa as dívidas para trás e começa a pagar suas contas em dia, sua pontuação de crédito, o score começa a subir e o seu acesso ao crédito, tá? Ele vai ser diferenciado. O mercado sabe se você, tá, tem uma boa saúde financeira, qual o seu grau de risco. Então, muitas das vezes, quanto menor seu grau de risco, mais oportunidades vocês terão acesso ao crédito e um crédito baixo, quando necessário. Lógico que sempre evitando, porque crédito tem custo. Certo? Então, pessoal, chegamos ao fim. Espero que o vídeo tenha ficado bem claro em relação às propostas de apresentar para vocês o que é educação financeira, tá? E um primeiro passo para desenvolver essa educação financeira, que seria o método 50-30-20. Um abraço para vocês e fui!